Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, vocês que estão comigo neste canal, estudando a Palavra de Deus. Nós vamos estudar, como já estamos estudando, né? Não é que vamos, já estamos estudando o livro de Provérbios. Olha, muitos ensinamentos maravilhosos, nós temos que examinar Provérbios, porque neste livro, você e eu vamos encontrar conselhos divinos e de muito fácil aplicação para o nosso viver diário, sobre assuntos práticos, variados, para você e para mim no nosso cotidiano, né? E hoje, capítulo 2, fala sobre o valor da sabedoria. E ele fala aqui, o autor de Provérbios, como eu já disse para vocês, que o que escreveu mais capítulos, Salomão, e alguns trechos menores, né, de autoria de terceiros. Pesquisando várias bíblias de estudo, não tem os nomes de quem foram, mas é a palavra de Deus. Sempre vamos nos lembrar que o autor da Bíblia é o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que inspirou homens de Deus para escrever. Então, o autor é Deus, amém? E em Provérbios, capítulo 2, fala exatamente sobre o valor da sabedoria. Nós temos que valorizar, meus queridos, a palavra de Deus. Permitir que o Espírito Santo a escreva nas tábuas de carne do nosso coração, para nós não pecarmos contra Deus, contra a palavra. E aqui, em Provérbios 2, a palavra nos fala sobre a sabedoria que salva do mal e que vai render para mim e para vocês excelentes dividendos, né? Ele diz aqui no capítulo 2, que é um capítulo bem curtinho, e que no capítulo 2 nós vamos ver que tem, sabe quantos versículos? 22 versículos, muito fácil, muito gostoso de ler. E que enche o nosso coração de alegria, de prazer, de contentamento, meus queridos. E ele fala sobre a palavra que nos santifica, que nós devemos guardar. O autor que escreve, o Espírito Santo, fala para você e para mim guardar as instruções da sabedoria e para que você e eu aprendamos a temer ao Senhor. Temer é amar, é honrar, é respeitar a Deus. A palavra nos protege, ele fala também isso para nós, que ela serve como um escudo de proteção para você e para mim. Uma arma de vitória, irmãos, contra toda a intenção do maligno. A palavra é um escudo, é uma proteção. Ela nos protege. Ela é uma arma de ataque e uma arma de proteção, diz o próprio texto. Ela faz com que você seja uma pessoa satisfeita pelo poder da palavra. E o conhecimento que ela nos traz, ela vai ser assim, agradável, prazeroso para a sua alma e para a minha alma. Ela nos salva, diz a palavra, o próprio texto do capítulo 2, do versículo 12 até o 22. Ela fala sobre o homem ímpio, né, nesse texto, e ela fala da mulher ímpia também. Então, ela nos salva. Ele fala assim para nós, assim andarás pelo caminho dos bons e guardará a vereda dos justos. E fala também para você e para mim que a sabedoria, ela nos salva da mulher imoral. Isso é tremendo, meus irmãos. E ele fala assim para nós, que eu quero frisar o versículo 10, que fala assim, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Ela traz prazer. E o versículo 11, ele diz assim, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Fala que ela nos livra do caminho dos homens maus, das palavras perversas. E no versículo 20, ele fala assim, a sabedoria
o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Amém? Tão curtinho, mas prazeroso demais. Eu falei para vocês quando eu iniciei esse estudo de Provérbios, que andar em sabedoria, irmão, significa tomar decisões certas hoje, com as quais você vai se alegrar no amanhã. Faça o que você fizer, busque em Deus sabedoria para realizar. Examine a palavra de Deus, examine Provérbios. Tem conselhos divinos para mim e para você. Vai nos ensinar como nós nos comportarmos, como nós pensarmos adequadamente, como nós planejarmos o nosso futuro em Deus, como nós devemos tratar a nós mesmos e as pessoas que nos cercam corretamente. Vai nos ensinar, irmãos, a lidar com tantas situações que nos acontecem no dia a dia. Amém? Eu quero pedir a Deus que tanto da minha parte quanto da sua parte, Ele nos ajude a sermos sábios. Eu quero pedir a Deus nesta manhã que Ele nos ajude a ouvir a sua palavra, a sua voz e crescer no aprendizado da palavra de Deus e adquirir conhecimento. E que nós estejamos atentos para os conselhos que são tão sábios dentro da palavra de Deus no livro de Provérbios. E vamos agradecer ao Senhor por nos dar sabedoria, por nos dar conhecimento, por nos dar discernimento. Irmãos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesses conselhos de sabedoria e que Ele nos dê revelação da palavra, discernimento da palavra, conhecimento da palavra, que nos dê espírito de inteligência e de capacitação para que nós possamos aplicar tudo que o Senhor nos ensina através da palavra de Deus. Tem um conselho de Provérbios que nós vamos falar no livro, no capítulo 3, amanhã, que fala para que você e eu não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Olha só, né? Olha, quero falar assim para você como eu tenho dito para mim mesmo. Não pense vocês, ou eu, ou nós, que nós podemos dirigir as nossas vidas e fazer um bom trabalho sem a direção de Deus, sem a ajuda e a direção do Espírito Santo, amém? Ele nos foi dado, meus queridos, para nos ensinar todas as coisas, para nos revelar todas as verdades escritas na palavra de Deus. Ele foi nos dado para dirigir as nossas vidas, andar conosco aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? Fique com este capítulo de Provérbios, capítulo 2, leia-o, é o que eu te peço. Reparta com outros, entre no canal, dê um joinha, fale alguma coisa, libere essa palavra para outras pessoas em nome de Jesus. Como eu sempre digo, vamos ser boca de Deus aqui na terra, amém? Deus abençoe vocês.